Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gente falar sobre mais um tema da doutrina espírita e o tema de hoje é autodesobsessão. Mas antes de falar sobre a autodesobsessão, eu tenho que falar sobre a autoobsessão. Tá? Nós temos a obsessão que ela é causada por um espírito e nós temos a autoobsessão que quando sou eu mesmo que me prejudico, sou eu mesmo que me obsedio, que me coloco em estados vibracionais que são extremamente nocivos para mim mesmo. Bom, o Kardec, ele diz uma coisa muito interessante, ele dizia uma coisa muito interessante, inclusive, e eu estou falando como se eu estivesse reencarnada na época do Kardec, tá? E aí ele dizia que, não raro, o homem é obsessor de si mesmo. E isso faz muito verdade, porque, enfim, nós temos várias atitudes que, ao invés de nos auxiliarem, elas nos prejudicam, seja materialmente ou seja espiritualmente. Dentro dessa visão, a gente tem essas doenças da alma, certo? Que elas são, no meu ponto de vista, elas são muito mais nocivas. Porque doenças da alma, remédio não cura, sabe? Não é uma dor de cabeça que você pode tomar um medicamento e ficar livre dessa dor de cabeça. Doenças da alma, elas são processos lentos que vão aflorando e que quando você percebe, a cura, ela é todo um processo igualmente demorado, né? Todo um processo que muitas vezes pode durar várias existências, ok? Então, a autoobsessão, ela nasce de duas situações. A primeira, do sentimento de culpa que a gente traz de outras vidas ou desta existência, e a monoideia, que é aquela ideia repetitiva que fica na cabeça da gente, que fica, você pensa em outras coisas, mas você fica lembrando, fica pensando, fica remoendo, ruminando determinadas ideias. O Kardec, ele fala que alguns estados doentios e aberrações de comportamento, elas derivam do próprio espírito. Ou seja, nem todas as coisas erradas, nem todas as coisas assombrosas que existem no mundo, elas são culpa de obsessor. Elas derivam da maldade do nosso próprio espírito. O obsessor, ele só faz potencializar, tá? Mas ele não coloca dentro de nós nada que já não pertença a nós, já que nada que não seja padrão de comportamento que existe na gente, ok? O que eles fazem? Eles fazem se aproveitar desse padrão de comportamento que a gente já traz de outras existências e que a gente mantém na atual existência. Então, nós somos obsessores de nós mesmos, certo? E a gente, se não tratar esse processo, a gente realmente tem situações bastante complicadas, tá? Então, quais são os sinais de que eu estou auto-obsidiado, né? Que eu estou obsidiado por mim mesmo. Enfim, tem vários sinais aqui que a Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, ela revela aqui pra gente, tá? Então, nós temos alguns casos de doenças que elas são sentimentais, que elas são geradas por sentimentos e que também existem doenças que elas afloram, digamos assim, por comportamento, tá? As doenças que nos trazem, que nos fazem a gente ficar auto-obsidiado, doenças como o ciúme, a inveja, a arrogância, o orgulho, o egoísmo, são sentimentos que a gente tem dentro da gente e que eles muitas vezes se transformam em ações e que também são formas de auto-obsessão. Bom, as outras formas que a Sueli fala, por exemplo, são manias, tem aquela pessoal, mania de limpeza, mania das coisas totalmente arrumadas, mania disso, mania daquilo, determinados trejeitos que a gente tem, tá, em comportamentos que são fatores que desencadeiam a auto-obsessão, alguns complexos que a gente tem e algumas síndromes, como também, por exemplo, síndrome do pânico. E nós temos aquelas pessoas que são viciadas em doença, viciadas em medicamentos, tá? É uma forma de você se auto-obsidiar e você nem precisa da ajuda do obsessor, tá? Você mesmo faz isso com você e venhamos e convenhamos, isso facilita muito o trabalho do obsessor, tá? Mas isso não é uma ação que é plenamente ou totalmente do obsessor. Nós mesmos, né, em nossos processos mentais, a gente facilita muito o trabalho deles. Dentro dessa visão,
a gente tem também a autodesobsessão, tá? A autodesobsessão, dentro do espiritismo, ela funciona com a reforma íntima e com a prática da caridade. São as duas formas que você tem de se autodesobsidiar. Eu acrescento também a questão de você estudar sobre o assunto, tá? Mas você não vai ver essa história dentro do espiritismo de que, digamos que você está obsidiado por um espírito e, digamos, principalmente se ele for um obsessor de existências passadas, tá? De você aqui, sai daqui obsessor e o obsessor simplesmente sumir da sua vida, tá? Não funciona dessa forma. Você só se autodesobsidia de um espírito quando você muda seu pensamento, seu padrão vibratório e você muda seu comportamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha, alguns anos atrás, eu tinha uma obsessora feminina e era uma mulher que eu chamava ela de a chorona, porque ela chorava muito. E toda vez que ela se aproximava de mim, por conta de eu ter processos de tristeza minha mal resolvidos, então ela me influenciava, tá? Ela influenciava, ela não colocava nada lá dentro de mim que não estivesse. Eu já trazia uma tristeza de outras vidas. Então, quando ela se aproximava, eu entrava em processos demorados de choro e de tristeza, que é o que o Kardec chama de melancolia no Evangelho e que hoje é dito até, inclusive, como depressão. E durante muito tempo eu fiz desobsessão e, ela sumia, mas ela voltava. Ela sumia alguns meses, depois ela retornava. E eu voltava ao padrão de tristeza, melancolia e depressão. Tá? Só que, a pouco, o estudo da doutrina, a prática, não só o estudo, estudar dentro de casa é muito fácil, mas quando você estuda no centro espírita é diferenciado, tá? A troca de experiências é muito melhor, muito mais intensa, muito mais interessante. E aí, com o passar do tempo, com a questão dos estudos, desenvolvimento mediúnico, eu fui trazendo, despertando na minha alma, dentro de mim, uma alegria íntima por fazer o que eu gosto, por descobrir a doutrina a tempo, né? A tempo que eu digo que eu descobri o espiritismo por volta dos meus 15, 16 anos, né? Então eu era nova. Então, muita coisa eu pude evitar de errado, de estranho na minha vida. E muita coisa que não foi decidida na minha vida de forma aleatória, né? Eu estava fazendo as coisas plenamente com consciência e sempre fiz. Até as coisas erradas eu faço porque quero, não porque eu obsesso isso, porque eu obsesso aquilo, eu faço porque quero. E tenho essa consciência e, graças a Deus, também não trabalho muito essa questão da culpa em relação a certas coisas que eu faço ou deixo de fazer. Mas isso não me atrapalha tanto quanto antes, certo? Então, dentro do espiritismo, eu consegui encontrar em mim uma paz íntima, uma satisfação de viver, uma alegria íntima de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de falar o que eu falo. E isso foi trazendo essa alegria íntima que foi mudando meu padrão de pensamento, foi mudando minha frequência vibratória. E digo a vocês, essa obsessora, ela nunca mais encontrou ressonância mental em mim, exatamente porque eu curei dentro de mim um processo que dava abertura à ação dessa obsessora. Neuza, seria uma autodesobsessão? Sim, mas eu precisei da desobsessão física para conversar com ela, para entender o processo dela, o que ela queria, qual era a situação dela. Então, por isso que dentro desse aspecto, na visão espírita, você não vai fazer uma desobsessão assim de qualquer jeito, sai espírito, sai aqui de perto de mim, ele vai sair e não vai voltar mais. Não funciona dessa forma. A única autodesobsessão, as duas únicas, são exatamente a caridade, a reforma íntima e o conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você sabe o que fazer, como fazer, e isso é muito importante. Tá? Então, você não, eu vou bem aqui e pronto, simplesmente vou falar para o espírito sair, ele vai sair. Tá? Não vai funcionar dessa forma. Agora, quando o espírito ele vê que ele tenta acessar teu pensamento e não está tendo mais abertura
aí sim você já começa esse processo de autodesobsessão. Mas para que isso aconteça, é um processo lento, é um processo demorado, é um processo que você vai precisar da presença dentro da casa espírita para você entender a si mesmo, para você assimilar os estudos, para você entender como essa mecânica funciona, certo? Então, isso era o que eu queria que vocês entendessem, que a desobsessão, ela é muito importante, tá? Dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho do Centro Espírita, dentro do nosso processo de entendimento de por que certas coisas acontecem com a gente, por que certos padrões acontecem com a gente. Tá? Mas essa autodesobsessão, ela é a gente que faz, é a gente no nosso processo de conhecimento, de autoconhecimento, de reforma íntima, de caridade, prática de caridade, sempre. Essas são as duas formas da gente se desobsediar. E é importante a nossa presença na casa espírita, porque o estudo amplia nossa capacidade de entendimento. É totalmente diferente você estudar em casa, tá? Você pode ler as obras de Kardec, tudinho, você pode ter o Google para você pesquisar, certo? Facilita muito, mas a experiência de você compartilhar entendimentos, de você ampliar sua forma de ver dentro do estudo, na casa espírita, isso não tem nem comparação. A desobsessão também é muito importante, e esse conhecimento é mais importante ainda, porque quando você procura se conhecer, você está procurando se tornar uma pessoa melhor. Você está em um processo de descobrimento e, portanto, de melhoria pessoal, íntima e principalmente espiritual. Um super beijo e até o próximo vídeo.